Nos primeiros 90% da nossa evolução, comemos dietas contendo menos de 1/4 de uma colher de chá de sal por dia, porque durante os primeiros 90% da nossa evolução, comemos principalmente plantas. Passamos milhões de anos sem saleiros, e assim os nossos corpos evoluíram para serem máquinas de conservação de sal, o que nos serviu bem até que descobrimos que o sal podia ser usado para preservar alimentos. Sem refrigeração, foi uma grande bênção para a civilização humana. Claro que isso pode ter levado a um aumento geral na pressão arterial, mas quem se importa com isso se a alternativa é morrer de fome porque todos os alimentos apodreceram? Mas onde é que isso nos deixa agora, quando já não temos que viver de conservas e carne seca? Estamos programados geneticamente para comer 10 vezes menos sal do que comemos agora. Até muitas das dietas baixas em sal podem ser consideradas dietas ricas em sal. É por isso que é fundamental entender o que o conceito de normal significa quando se trata de sal. Ter uma ingestão de sal normal, entre aspas, pode levar a uma pressão arterial normal, que pode nos ajudar a morrer de todas as causas normais, como ataques cardíacos e AVCs. Os médicos costumavam ser ensinados de que uma pressão arterial sistólica normal é de aproximadamente 100 mais a idade. Pressão arterial sistólica significa um número superior, e é realmente mais ou menos com essa pressão arterial que nascemos. Os bebês começam com uma pressão arterial em torno de 95/60, mas depois, à medida que envelhecemos, esses 95 podem ir para 120 por volta dos 20 anos. Depois 140 nos nossos 40 anos, que é o marco oficial para o início da pressão arterial elevada, e continua a subir à medida que envelhecemos. Isso foi considerado normal, uma vez que as pressões arteriais de todas as pessoas sobem lentamente à medida que envelhecemos. E se isso é normal, então ataques cardíacos e derrames também são normais, já que o risco começa a aumentar uma vez que se começa a chegar acima dos 100 que tínhamos quando éramos bebês. Mas se a pressão sanguínea acima de 100 está associada a doenças, talvez devêssemos considerá-las anormais, talvez causadas pelo nosso consumo de sal anormalmente elevado, mais do que os nossos corpos foram projetados para lidar. Talvez, se comêssemos uma quantidade natural de sal, as nossas pressões arteriais naturalmente não aumentariam com a idade e estaríamos protegidos. Claro que para testar essa teoria teríamos que encontrar uma população nos tempos modernos que não use sal ou coma alimentos processados, ou vá comer fora. Para isso teríamos que entrar fundo na floresta amazônica. Apresentamos aqui o povo Yanomami, com uma cultura sem sal. A menor ingestão de sal jamais registrada, o que quer dizer uma ingestão de sal normal para a nossa espécie. Então, o que acontece com a pressão arterial deles? Eles começam a vida com uma pressão arterial de cerca de 100/60 e terminam com uma pressão arterial de cerca de 100/60. Embora a deles sejam descrita como uma dieta deficiente em sal, isso é como dizer que eles têm uma dieta deficiente em brigadeiros. São eles quem parecem comer quantidades normais de sal, levando aparentemente a pressões arteriais verdadeiramente normais. Aqueles nos seus 50 anos têm a pressão arterial de alguém com 20 anos de idade. A percentagem da população testada que tinha pressão alta, 0. Enquanto que no resto do Brasil, até 38% da população pode estar afetada. Os Yanomamis provavelmente representam um exemplo humano definitivo da importância do sal na pressão arterial. Mas poderiam ter sido outros fatores. Eles não bebiam álcool, comiam uma dieta baseada em vegetais ricos em fibras, bastante exercício físico e sem obesidade. Há um número de populações à base de vegetais que comem pouco sal, sem aumento de pressão arterial com a idade. Então, como é que sabemos qual é a verdadeira causa? Idealmente, faríamos um estudo de intervenção. Imagine se pegássemos pessoas literalmente morrendo de hipertensão fora de controle, a chamada hipertensão maligna, onde se fica cego com os olhos sangrando, com falência renal, insuficiência cardíaca e então retirássemos seus medicamentos
medicamentos para pressão arterial, o que significaria morte certa, e então colocássemos no nível Yanomami de ingestão de sal. Uma ingestão de sal normal para a espécie humana, e se em vez de morrerem eles fossem curados da sua hipertensão, isso praticamente comprovaria oficialmente a causa. Entra em cena o Dr. Walter Kempner e a sua dieta de arroz e frutas. Os pacientes chegavam com pressões arteriais de 210 por 140, caindo para 80 por 60. Agora, a razão pela qual ele podia eticamente reter todos os medicamentos modernos para pressão arterial e tratar apenas com dieta é porque os medicamentos ainda não tinham sido inventados, pois isto foi na década de 1940. Agora, a dieta não era apenas extremamente baixa em teor de sal, mas estritamente à base de vegetais, extremamente baixa em gordura, proteínas e calorias. Mas não há dúvida de que a dieta de arroz de Kempner alcançou resultados notáveis, e Kempner é agora lembrado como a pessoa que demonstrou, sem qualquer sombra de dúvida, que a pressão arterial elevada pode muitas vezes ser reduzida com uma dieta baixa em sal o suficiente. Há mais de 40 anos atrás foi reconhecido que a evidência é muito boa, se não conclusiva, de que uma redução suficientemente baixa de sal na dieta iria resultar na prevenção de hipertensão essencial, aquele aumento da pressão arterial com a idade, e seu desaparecimento como um dos principais problemas de saúde pública. Parece que sabíamos como parar isso há mais de 4 décadas atrás. Nesse tempo que passou, quantas pessoas morreram? Até 2009, a pressão arterial elevada estava matando 400 mil americanos por ano, 1.000 mortes desnecessárias por dia. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde publicou em 2019 que 34 brasileiros morrem por hora, 829 por dia, somando mais de 302 mil mortes no ano de 2017, de doenças cardiovasculares que têm como principal fator de risco a hipertensão arterial. O link para esta publicação está na descrição deste vídeo.